Quero saudar a todos na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma alegria muito grande estar em Itabuna. Quem esteve comigo lá nesses dias, né, juntamente aí com o nosso irmão Rony, com todos aqueles que foram lá, eu pude falar sobre a minha vida, quem eu era, de onde eu vim, né, e onde Deus me colocou. E para mim nunca passou na minha cabeça estar na Bahia, nem tão pouco estar em Itabuna, numa igreja do Senhor, pregando a palavra de Deus. E Deus me deu esse privilégio através dessa minha nova função, que é ser presidente da Confederação Nacional de Homens Presbiterianos. E esse mundo é muito pequeno mesmo, né? O Leni Erison foi parar em São Paulo por conta do ministério, fazer o seminário, e a gente pôde se conhecer. Eu estava envolvido muito no presbitério, e eles seminaristas, vez ou outra, eles têm que participar do seminário, lá das reuniões do presbitério, a gente os via. Acho que eu era secretário executivo à época, já dava função para eles trabalharem lá, né? O pessoal brinca que seminarista não tem alma, né? Então ele ainda não tinha, tá? Depois que ele foi ordenado, então aí ele foi seguir a vida dele. E eu estava em casa um dia, um irmão perguntando sobre ele, quem ele era, como ele era, e aí eu dei indicações. Ele foi parar lá no Espírito Santo, e agora do Espírito Santo está aqui em Itabuna. Se continuar, daqui a pouco ele está na terra dele lá, Sergipe, Maceió. Segura ele aí, senão ele vai embora. Brincadeira, tem 5 anos para você trabalhar aí, meu querido. Então eu estou muito feliz, né? Trago um abraço do meu secretário nacional, presbítero Paulo Roberto da Silveira da Flon. Por incrível que pareça, ele é do Rio de Janeiro, estava lá em São Paulo, onde eu moro, e eu aqui em Itabuna, e isso é função desse nosso encargo em nível nacional, né? E ele sempre pede para que eu traga o abraço dele. Também trago uma saudação da nossa Confederação Nacional, sendo presidente. E eu quero aqui, antes de iniciar, estimular a todos os homens que participem da UPH. Se você não está envolvido, se envolva, porque não vai mudar a igreja em si, mas ela é uma ótima ferramenta do Senhor na igreja de Cristo. Tenham certeza disso. Fazemos trabalhos maravilhosos. Não vou ficar falando sobre a nacional, mas depois deem uma olhada, entre no site da UPH, que é muito difícil, né? uph.org.br, é muito difícil de a gente gravar. E entre lá, conheça. Hoje no Google está fácil, é só jogar o PH que ela vai aparecer. E conheça o nosso trabalho, é um trabalho maravilhoso, né? A gente tem trabalho assim maravilhoso. Mas sem mais delongas, nós vamos falar um pouco sobre aquilo que Deus quer nos dizer nesta noite. Mas antes de eu propriamente iniciar a minha pregação, vou acertar aqui. Eu quero, antes de iniciar a minha pregação, lembrar que uma vez eu estava lá num dos Supremos Concílios, representando o meu presbitério, e dessas reuniões aconteceu um fato internacional, né? Dos nossos missionários estava sendo condenado à morte lá em uma das terras muçulmanas. Se vocês repararem nos folders da APMT, tem alguns locais e não tem a foto do missionário, porque eles vivem em perigo de vida, né? Risco de morte. Então, naquele dia, em pleno Supremo Concílio, foi anunciado que um dos nossos missionários estava para ser condenado à morte, porque ele se envolveu com crianças, e ele pregava, o trabalho inicial dele era com crianças, e lá eles consideraram isso crime, e com isso eles estavam querendo condenar. Naquele exato momento, amados, foi um alvoroço. O Supremo Concílio ficou em polvorosa, nós ali todos preocupados e todos correndo, vamos fazer alguma coisa, vamos entrar em contato com Itamaraty, vamos entrar com as autoridades, vamos ver o que podemos fazer para interceder, para que ele não seja condenado à morte, porque lá é condenado à morte. Muçulmano não tem meio termo, é condenado à morte, é morte, vai para a morte mesmo. E lá, naquele exato momento, o reverendo Roberto Brasileiro tomou a palavra,
E diante desse anúncio, ele disse assim, nos tranquilizando: meus amados irmãos, com aquele vozeirão dele, eu não sei por que vocês estão todos assim polvorosa, preocupados. Não sei por que vocês estão entrando em todo essa correria. Esse amado irmão, quando ele passou na APMT, ele fez um curso, ele já era pastor, ele já conhecia a palavra, e quando ele saiu daqui do Brasil, para aquela terra, ele já sabia que poderia morrer. Inclusive ele assinou que ele entregaria a própria vida, se fosse preciso, para pregar o Senhor Jesus Cristo. Então não sei por que vocês estão todos nessas correrias, nessa loucura. Vamos agora orar. Ele chamou a todos a orar pelo pastor, pelo missionário. Contudo, ele falou: e depois nós tomaremos as medidas cabíveis. Mas não adianta desesperar. Se ele morrer lá, ele morreu por Cristo. E ele morreu para Cristo. E ele saiu daqui sabendo que poderia morrer para Cristo. Então, meus amados irmãos, se acalmem, sentem e vamos continuar a nossa reunião. E aí ele orou, intercedeu pelo irmão. O fato é que esse irmão não morreu, graças a Deus. Ele não morreu. E ele foi trazido para o Brasil. E passou, é lógico, um bom tratamento. E isso, então, assim nos acalmou. Meus amados, é um privilégio muito grande nós estarmos aqui neste culto, sob a poderosa palavra do Senhor, para falar sobre Deus. A nossa Confederação Nacional, ela tem se preocupado muito com os homens, nos dias de hoje. Então, pensando nisso, nós criamos o nosso tema para o quadriênio e os nossos subtemas. Nosso tema para o quadriênio está baseado em Deuteronômio, capítulo 31, verso 6, e diz o seguinte: sede fortes e corajosos. Eu podia até pedir para os irmãos que estavam comigo lá recitar, né? Porque a gente falou várias vezes sobre isso daí. E o tema para este ano, o subtema para este ano é liderando a igreja, que está em Deuteronômio, capítulo 1, verso 13. E lá fala para que nós escolhamos os nossos cabeças, homens sábios, inteligentes e experimentados, para que a igreja do Senhor continue pujante, para que ela seja liderada de forma plena, de forma inteligente, de forma sábia, de forma experimentada. E nessa noite eu quero trazer uma reflexão com os irmãos, com essa palavra inicial, sobre essa questão do missionário, que foi chamado para morrer. Ele foi forte e corajoso, ele foi um líder, ele foi para lá, sabendo que a vida dele poderia ser ceifada a qualquer momento. Abramos as nossas Bíblias, meus amados irmãos, em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Eu vou ler a palavra e os irmãos acompanharão. A gente vai começar do verso 18 até o verso 26. E eu vou iniciar no final do verso 18, quando ele diz assim: também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um
e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Meus queridos, que o Espírito Santo nos ilumine nessa noite, e eu quero meditar sobre esse texto, em pelo menos 3 pontos. Veja só a situação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aqui, ele está preso, está em algemas, a morte se avizinha, ele poderia morrer a qualquer momento, e ele sabia disso, ele estava sofrendo, padecendo, contudo, ele se regozijava no Senhor, porque ele sabia que para ele o morrer era lucro, estar com Cristo era bem melhor do que estar na condição de que ele estava. Contudo, ele tinha uma missão, ele tinha que continuar pregando o Evangelho, ele não podia parar, Que exemplo maravilhoso, irmãos, que exemplo que nos traz conforto, assim como deve ter sido a vida daquele missionário, a vida do apóstolo Paulo estava por um fio, e nós sabemos que depois daqui o apóstolo Paulo nunca mais foi solto, e que muito pelo contrário, ele nunca mais foi estar com os filipenses, em vida não, mas através das suas epístolas sim, e a gente sabe o que aconteceu com ele. A primeira parte que eu queria falar conosco, e expor aqui, era que para o crente, o viver é Cristo, Paulo declara no versículo 21a, ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo. Esta, meus amados irmãos, não é uma declaração casual, mas é a essência de uma vida reformada, em Cristo Jesus, transformada, é a essência, o viver Cristo é a essência da nossa vida, era a essência da vida do apóstolo Paulo, é a essência de todos os outros reformadores que passaram, que nos deixaram um legado. Qual vai ser o seu legado? Viver é Cristo. Isso significa, meus amados irmãos, que Jesus Cristo não é apenas uma parte da nossa vida, não é apenas um pedaço da nossa vida, não é um hobby religioso, não é um item da nossa lista de prioridades, não é, Ele é a própria razão da nossa existência, Ele é o centro gravitacional de tudo o que somos e fazemos. O viver é Cristo, não tem escolha, irmão. Você aceitou Jesus, Ele te chamou. Acabamos de cantar, que cântico maravilhoso, que letra! Viver é Cristo, é um dom de Deus. E quando Paulo diz viver é Cristo, ele está afirmando que a sua identidade, o seu propósito, os seus valores, as suas esperanças, os seus sonhos, estão intrinsecamente ligadas a Jesus Cristo. Nada escapa de Jesus Cristo, nada, não tem nada que escapa da vida em Cristo Jesus. Isso significa que cada decisão, cada palavra, cada ação é filtrada por uma pergunta: isso engrandece a Cristo? Tudo que fizermos, irmãos, tudo que pensarmos, tudo que nós bolarmos para a nossa vida, os nossos planos, esta é a pergunta que nós devemos fazer: isso engrandece a Cristo? Engrandece a Cristo?
A gente até brincava lá no encontro, que muitos irmãos compram o sítio, né, quando vai aposentar, né? Compra o sítio sonhado, compra a casa na praia sonhada e não vem mais para a igreja. Você perguntou, você pensou, isso vai engrandecer a Cristo? E não vem mais para a igreja? Alguma coisa não está certa. Eu estou lendo um livro, reverendo, do John Piper, que se chama Não Jogue Sua Vida Fora. E ele vem por uma perspectiva de que a nossa vida com Cristo é muito curta. Nós não podemos jogar a nossa vida fora de jeito nenhum. Quando você vem para Jesus, você agora é um soldado de Cristo. Você é um servo do Senhor Altíssimo. Você tem que usar o seu tempo todo para Cristo. E ele pega sobre esta perspectiva de que esse tempo para até o fim da nossa vida é muito curto. Eu conheci Jesus com 20 anos de idade. Minha vida foi transformada aos 23 anos de idade. Aos 24 anos de idade eu comecei a servir Jesus Cristo. Hoje eu estou com 59 anos, mas parece que foi ontem. Eu não sei qual foi o dia que você veio para Cristo, eu não sei quando Jesus te chamou, eu não sei qual foi o seu chamado, mas você já parou para pensar que já passou muitos anos, e qual foi o seu trabalho, qual é a sua obra para Cristo? Meus amados irmãos, quando nós percebermos, você vai estar que nem eu, 59 anos, daqui a pouco é 60, olha, 60 está perto dos 70, 70, 80, a perspectiva de vida está acabando, e eu quero chegar para lá, viu? Eu penso o pessoal até brincou, 105 está bom, né? Mas é muito curto, e nós estamos vivendo, acho que um tempo muito curto, e o que John Piper fala, ele escreve no livro, ele diz assim, ó, se Cristo não é engrandecido em nossa vida, ela está sendo jogada fora, nossa vida está sendo jogada fora, nós temos que tomar cuidado, irmão, nós somos chamados para trabalhar, para mostrar quem é Jesus, para falar de Jesus, ser um exemplo, e nós não podemos jogar a nossa vida, uma vida que não tem Cristo, meus amados irmãos, como seu alvo supremo, é uma vida desperdiçada, vazia em seu verdadeiro significado, é uma vida vazia. Nós pregamos por aí, falamos por aí, que Jesus preenche o vazio da nossa vida, só que essa vida não transformar isso em trabalho, você jogou a sua vida está vazia ainda. Para nós, líderes e membros da igreja militante do Senhor Jesus, isso implica em uma entrega total, nossas carreiras, nossas famílias, nossos recursos, como é difícil mexer no bolso do homem, viu, reverendo? Mexer no bolso do homem é uma coisa difícil, mulher não, eu fui em Caldas Novas, eu estava lá no encontro das mulheres, elas fizeram uma arrecadação, deu ali uma coisinha simples de 33 mil reais, nós fizemos uma oferta para o projeto Mão na Massa, 2 meses divulgando, deu assim um esplêndido saldo de 145 reais, é difícil mexer com o bolso dos homens, mas você tem que colocar suas finanças em prol do trabalho do Senhor Jesus Cristo, em prol do trabalho e engrandecimento do nome do Senhor Jesus Cristo, da divulgação do Evangelho. Meus amados irmãos, nós não buscamos a nossa própria glória, mas a glória de Jesus Cristo. Se você vem para a igreja pensando em buscar sua glória, você está no lugar errado, pode ir embora, a porta está aberta, para você entrar e para você sair, aqui você vem para glorificar o nome do Senhor Jesus, não vivemos para acumular riquezas. Você já parou para pensar, eu passei aqui e vi algumas casas antigas, nunca vim aqui, primeira vez, umas casas antigas, jogadas ao léu, sendo destruídas, bonitas, góticas,
Umas construções antigas bonitas estão sendo destruídas pelo tempo. Você já parou para pensar do que tudo que você está fazendo aqui hoje, a sua casa bonita, apainelada, como dizem Ageu, daqui a 40, 50 anos vai estar toda deteriorada, talvez ela nem existirá mais, que nem você está morando lá, nem tampouco os seus filhos, uma outra pessoa. Meus amados, não acumule aqui na terra, não busque a sua própria glória. Nós não vivemos para acumular riquezas, ou prestígio pessoal, mas para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado através das nossas vidas. É o nome de Jesus, viver para Cristo é o nome de Jesus que tem que ser exaltado. É uma vida de adoração contínua, onde cada respiração, cada suspiro é um ato de louvor ao nosso Senhor Jesus. É assim que você tem que viver. Era isso que o apóstolo Paulo vivia, nesse banco confortável? Não, dentro de uma cadeia, sabendo que daqui uns dias ele iria morrer, com alguns anos, ou sei lá quanto tempo, ele iria morrer. O segundo ponto que eu quero trazer para os irmãos: para o crente, o morrer é lucro. A segunda parte do versículo 21 é igualmente chocante para o mundo, mas gloriosa para o crente. Gloriosa para o crente. O morrer é lucro, é o que o apóstolo Paulo nos ensina. Meus amados irmãos, como pode a morte, o fim de tudo, para a perspectiva humana, ser lucro? Como pode? É tão estranho. Já pararam para pensar? Aquele professor que você teve, aquele pastor, aquele que era excelente, muito bom teologicamente falando, era muito bom, e agora está morto, não pode falar mais nada. Não é estranho? Nós nos preparamos tanto, estudamos tanto, para poder, vai chegar o dia da nossa morte, e para nós o morrer é lucro. Como pode? Sob a perspectiva humana, irmãos, é um desperdício, é perca total. E agora? O que faremos? Como ficaremos? Lembra o que aconteceu com os apóstolos? Jesus morreu. Sabe o que eles fizeram? Uns voltaram para os barcos, voltaram a pescar. A minha igreja chama Emaús, lá em São Paulo. Uns estavam no caminho de Emaús, e Jesus foi buscar todos eles. Vocês não entenderam nada. Morrer é lucro. Jesus Cristo tinha ressuscitado, irmãos. Para Paulo e para todo aquele que tem Cristo como vida, a morte não é um ponto final, não é um ponto final, não é o aniquilismo, né? Nem sei se falei certo, mas não tem aniquilação, tem mais, é uma transição para uma realidade incomparavelmente melhor. E o apóstolo, ele expressa isso no versículo 23, ele diz assim: ora, de um lado e outro lado, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Essa é a perspectiva que o reverendo Roberto Brasileiro trouxe à tona naquela reunião do Supremo Concílio referente à vida do missionário. A possibilidade de morrer por Cristo não era uma tragédia, mas era uma condição inerente ao campo missionário, era uma oportunidade de honrar ao Senhor. Ele morrendo era uma oportunidade de honrar o bom nome de Jesus Cristo. Eu falei de vários homens, né, que não se dobraram, né? Daniel não se dobrou, ele tinha que adorar aquela estátua, ele não adorou, e ele foi para onde?
na cova dos leões, ele não se dobrou, foi lá com os leões. É certo que Deus o salvou, é certo que Deus o tirou daquele lugar. Meu irmão, não tenha medo. Se você morrer, você estará honrando o Senhor. Para o crente, a morte é um momento em que a fé se torna vista, em que a comunhão com Cristo se torna plena e ininterrupta. É o fim da luta contra o pecado. Acho que eu estou aqui de novo, né? É o fim da luta contra o pecado. Quantos não estão sofrendo por causa do pecado, irmãos? Mas eu não estou falando que você anda pecando, mas as doenças são fruto do pecado. O câncer é fruto do pecado. Diz a palavra do Senhor que depois do pecado, não só o homem, mas a terra geme. Nós sofremos por conta do pecado original. Mas para nós morrer, você deixa de sofrer, não haverá mais dor, não haverá sofrimento. Você estará numa nova terra, numa nova vida. É a entrada na presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Quando você morre, olha que lucro, irmão. Quem aqui não quer conhecer de frente a frente Jesus Cristo? Quem não quer estar com Cristo? Todos nós aqui queremos estar com Cristo. John Piper, naquele livro, ele novamente nos desafia. Ele diz assim: se soubermos como morrer bem, saberemos viver bem. Meus amados irmãos, eu sabendo que eu morrendo neste mundo, estarei com Cristo na glória eterna, onde não haverá dor, não haverá sofrimento, é isso que eu tenho que pensar. É nessa vida do porvir. Como será a nossa vida? Ela é maravilhosa. Viver bem sobre essa ótica, é viver com a eternidade na mente. A eternidade sempre na mente, com a consciência de que a nossa verdadeira casa, a nossa maior alegria estão em Cristo, além desta vida. Não tememos a morte, pois ela nos leva ao nosso maior tesouro. Ela nos leva ao nosso maior tesouro. Abraçamos, meus amados irmãos, a vida, sabendo disso, abraçamos a vida com ousadia, sabendo que quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor, e Ele será glorificado. Meus amados irmãos, nós perdemos muito tempo, nós não pregamos a palavra do Senhor, porque nós temos medo, porque a eternidade não está na nossa vida, não está no nosso olhar, não está no nosso objetivo. Nós deixamos de pregar o Evangelho. Meus amados irmãos, eu não sei quantos foram como eu, salvos após já adulto, com 20 anos de idade, 20 e tantos anos de idade, eu não sei quantos aqui foi, mas foi algo maravilhoso para mim. Eu não posso guardar isso para mim, eu não posso guardar isso na minha vida, e é porque eu sou salvo, eu me fecho. Não, agora é o que eu tenho que falar, eu tenho que abrir, meus amados irmãos, não posso guardar, eu tenho que mostrar para as pessoas que existe a eternidade, que existe um Senhor, que existe um lugar infinitamente melhor, incomparavelmente melhor para as outras pessoas, para que elas entendam de fato, que ser de Cristo é melhor que ser do mundo, a despeito de qualquer riqueza ou pobreza. Terceiro ponto, eu quero falar com os irmãos, é sobre a escolha do apóstolo Paulo. Ele escolhe permanecer na carne, para o progresso da fé dos irmãos. Progresso da fé dos irmãos. Diante dessa escolha, entre lucro da morte e a continuidade da vida, Paulo faz uma escolha surpreendente, está no verso 24, mas por vossa causa, diz lá a palavra, é mais necessário permanecer na carne, permanecer vivo. E ele explica isso, o porquê disso no verso 25, ele diz assim: e convencido disto,
estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós, para quê? Para o vosso progresso e gozo da fé. Aqui nós vemos, meus amados irmãos, a abnegação de um verdadeiro líder. Embora o desejo pessoal fosse estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor, Paulo percebe, reconhece a necessidade da igreja. A igreja de Filipos precisava dele. Ele entende que a sua permanência é vital para o crescimento espiritual e a alegria na fé dos filipenses. Isso é liderar a igreja, irmão. Isso é liderar a igreja. Não é sobre o nosso conforto, não é sobre os nossos desejos, não é sobre a nossa glória, mas é sobre o bem-estar e o avanço do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo, e eu tenho que preocupar não comigo, mas com o corpo de Cristo. Era o que o apóstolo Paulo preferiu. Olha só, de um ou outro lado, ele escolheu estar com eles. Ele preferiu estar, mas para quê? Para o progresso da fé daqueles irmãos, para que eles conhecessem mais a Cristo, para que eles fossem fundamentados na palavra do Senhor, para que as doutrinas de Cristo prevalecessem, e aqueles homens e aquelas mulheres se fortalecessem, como líderes, e todos, meus amados irmãos, somos chamados para liderar em alguma esfera. Quando você é chamado, eu sei que tem muita gente que fala que é crente de banco, mas isso não existe. Você é chamado para liderar, seja lá em qualquer lugar que seja. Pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser aqui mesmo na igreja. Somos desafiados a imitar o apóstolo Paulo. Nossas vidas devem ser investidas no progresso da fé dos outros. Eu devo investir em mim, mas é para o progresso dos outros. Você acha que o reverendo Lenny Harrison ou qualquer outro pastor estuda a semana inteira para trazer um sermão para que ele cresça? Não, é para que os irmãos cresçam. Você prepara uma aula para a escola bíblica dominical, não é para você, irmão. É lógico que a palavra de Deus vai falar com você, e a gente, quem dá aula, sabe que a gente aprende muito quando nós nos preparamos, mas você se prepara para a fé dos outros, para que aqueles irmãos que são entregues nas suas mãos sejam transformados, modificados. Nossas vidas devem ser investidas no progresso da fé dos outros. Sabe o que significa, irmãos? Discipular, ensinar, encorajar, corrigir, com amor, é lógico, e servir incansavelmente. É para isso que nós nos preparamos, é para isso que nós vivemos na igreja. Meus amados irmãos, discipular é algo maravilhoso. Meu irmão, nós vamos ter um trabalho de evangelismo, não sei se vocês sabem, mas a UPH, no Nordeste, dia 7 de setembro agora, vai fazer o grande evangelismo. Evangelizar é muito bom. Eu sou fruto de evangelismo, minha conversão é fruto de Gideões, que foram no quartel pregar a palavra para mim, minha vida transformou. Bem raso, bem tranquila, mas a minha vida mudou. A gente sabe que dá certo, porque deu certo comigo. Mas, meus amados irmãos, discipular é a melhor coisa. Você tem amigos que não são crentes? Prega a palavra para ele, insta, quer seja oportuno ou não, fala de Jesus, começa a discipular a pessoa. Quando a pessoa se abrir, começa a falar de Cristo, dessa salvação maravilhosa, que um dia tocou o meu coração, tocou o seu, transformou a sua vida, pode transformar a vida de qualquer um, de bandidos, de traficantes, de pessoas que não acreditam, ateus, políticos, todas as classes, doutores, filósofos. Pregue a palavra, irmão, onde quer que você esteja, fale de Jesus, discipula as pessoas. Jesus Cristo levou 3 anos, é o que diz a Bíblia,
por volta de 3 anos, né? Vamos ser tão precisos assim, para discipular 12 homens. Um se perdeu, e no momento que Jesus morreu, a maioria correu. Depois reuniram de novo, Jesus os reuniu de novo, mas foram 3 anos discipulando aqueles homens. Ainda assim, eles não entenderam como a palavra do Senhor foi entregue a eles. O próprio Jesus, imagina eu, um mero pecador, pregando a palavra para o Senhor. Dá tempo, irmão. Fala de Cristo. Significa, meus amados irmãos, significa colocar as necessidades do rebanho acima das nossas, para que Cristo seja magnificado através do crescimento e da maturidade da sua igreja, É através dessa dedicação que o motivo de glória em Cristo Jesus aumenta, como Paulo menciona no versículo 26. Meus queridos, agora eu quero aplicar o que a gente conversou aqui na nossa vida cotidiana, na vida cotidiana do crente em Cristo Jesus. Você que professa ao Senhor, você que vem aqui e fala que é de Cristo, vamos fazer algumas aplicações. Primeira, priorize Cristo em tudo. Priorize Cristo em tudo. Avalie as suas prioridades. Qual é a sua prioridade hoje? É Cristo? Se não for, reavalie a sua prioridade. Cristo é o centro das suas decisões, financeiras. Diácono é uma maravilha, né, irmãos? Na igreja tereis diáconos, pastor. Obrigado, irmão. Jesus Cristo é o centro das suas decisões financeiras, de tempo. Quanto tempo você tem gasto com Cristo? Meus amados irmãos, nós vivemos na era digital, e eu vou falar por mim, ok? De vez em quando eu entro no tal do Instagram e começo ali a rodar. Quando eu vou ver, passou 1 hora, às vezes mais. Quanto tempo você tem administrado para Cristo? Quanto tempo você lê a Bíblia? Quanto tempo você ora? Quanto tempo você fala de Jesus Cristo para as pessoas? Como está a administração do seu tempo? Cristo é tudo? É a prioridade? Como está a administração da sua carreira? Você quer ser o doutor top dos tops? Você quer ser o médico dos médicos? Quem você quer ser? Qual o tamanho disso? Como você está priorizando a sua carreira? Onde Jesus Cristo está entrando nela? Como você vai usar a sua carreira? E seus relacionamentos? Cristo está sendo priorizado nos seus relacionamentos? Eu não vou falar aqui para adolescente, pré-adolescente, para jovem, eu vou falar para todos vocês, casados há 10, 30, como eu, 35 anos. Como você tem administrado o seu relacionamento? Jesus Cristo é a prioridade? Se viver é Cristo, então Ele deve permear cada aspecto da sua existência. Pergunte-se: como posso glorificar a Cristo nessa situação, nessa conversa, nessa tarefa? Pergunte-se: como eu posso glorificar a Cristo? A segunda perspectiva aqui, meus amados, viva com a perspectiva eterna, da eternidade, de morar no céu, de juntar tesouros para o céu. Não tema a morte, mas viva cada dia para a glória de Deus, sabendo que sua esperança está em
Cristo. Essa perspectiva nos liberta, irmãos, do medo e nos capacita a viver com ousadia, a enfrentar os desafios e os perigos que aparecem na nossa vida, como aquele missionário, sabendo que o nosso destino final é a glória com Ele. Isso nos torna mais fortes, mais corajosos. Terceiro, sirva a igreja com abnegação. Sirva a igreja de Cristo com abnegação. Como líderes e membros do corpo de Cristo, sirva o corpo de Cristo com alegria e abnegação, visando o progresso da fé dos irmãos. Invista o seu tempo, seus talentos, seus recursos no crescimento espiritual dos outros. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Seja um instrumento para que a fé e a alegria dos seus irmãos aumentem. 4. Ouse para Cristo. Quarta aplicação: ouse para Cristo. Assim como Paulo e o missionário estejam dispostos a enfrentar os desafios e até perigos para que Cristo seja engrandecido. Não se envergonhe do Evangelho, que é poder. Seja ousado na sua fé, em seu testemunho, em sua liderança, sabendo que a vergonha não é para nós, mas é para aqueles que diminuem a Cristo. Eu concluo, meus amados irmãos, em síntese, a vida cristã, sob a perspectiva reformada, é uma vida onde Cristo é magnificado em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Quer vivamos, quer morramos, nosso propósito inegociável é que Cristo seja engrandecido no nosso corpo. Que Ele seja o centro de nossa vida. Que a perspectiva da morte como lucro nos liberte para viver com ousadia. E que nossa liderança e serviço na igreja seja sempre para o progresso e gozo da fé dos nossos irmãos. Cada um de nós, homens e mulheres, tome o seu lugar no reino do Senhor, vivendo de forma tal que ao final dos nossos dias possamos dizer como Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Cristo seja engrandecido em cada aspecto da nossa vida, para a glória de Deus. Amém.